Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje eu vou dar 5 dicas para você que está fazendo TCC, dissertação ou tese, para que você defina o seu tema. E essas são as 5 dicas que o professor Humberto Eco, em seu livro Como se faz uma tese, entendia que poderia facilitar a definição do tema dos nossos trabalhos científicos. Aliás, o professor Humberto Eco, ele nasceu na Itália em 1932 e faleceu em 2016. Ele ficou famoso com o livro O Nome da Rosa, que inspirou um filme com o mesmo nome. Se você não viu o filme O Nome da Rosa, fica uma sugestão. Ele é um romance investigativo que trata de uma série de crimes que foram cometidos numa abadia medieval. Além de autor desse livro O Nome da Rosa, o professor Humberto Eco também era escritor, filósofo e linguista de renome internacional. O professor Humberto Eco foi titular da cadeira de semiótica e diretor da Escola Superior de Ciências Humanas na Universidade de Bolonha. Foi também professor na Universidade de Yale, na Universidade da Califórnia, Harvard, Collège de France e Universidade de Toronto. Então, sem mais demoras, quais são as 5 dicas do professor Humberto Eco para que você defina o tema do seu trabalho acadêmico? O professor Humberto Eco, nessa obra Como se faz uma tese, ele tem uma preocupação muito prática, não é uma preocupação meramente teórica. Então a ideia dele é que, diante das circunstâncias reais dos alunos, que muitas vezes têm que conjugar o tempo de estudo e a universidade com o trabalho e a manutenção da família, ainda assim é possível elaborar um excelente trabalho acadêmico dentro de um prazo razoável. Quanto à seleção do tema desse trabalho acadêmico, o professor Humberto Eco vai propor 5 questões que são muito práticas que vão te ajudar a definir o tema da tua monografia acadêmica. A primeira dica é que o tema responda aos interesses do candidato, ligado tanto ao tipo de exame quanto às suas leituras, sua atitude política, cultural e religiosa. Ou seja, você tem que levar em consideração que um TCC vai te acompanhar pelo menos de 6 meses a 1 ano na tua carreira acadêmica. Já os estudos e a elaboração de uma dissertação de mestrado podem ser a ocupação de 2 anos da tua vida. E, finalmente, uma tese pode levar 4 anos para ser elaborada entre a pesquisa e a redação do texto. Logo, se o tema escolhido não é efetivamente do teu interesse, a chance de você dispersar e não ter energia suficiente para terminar esse trabalho é muito grande. Essa dica é extremamente valiosa porque vai te ajudar a concluir o teu trabalho. A segunda dica é que as fontes de consulta sejam acessíveis, isto é, estejam ao alcance material do candidato. Essa é também uma questão que muitas vezes, para quem está ingressando na carreira acadêmica, não parece ser tão relevante, mas em realidade, se você pegar muitos autores, posso mencionar, por exemplo, o professor John Finnis, que eu estudo, tem poucas obras traduzidas para o português. A maior parte da bibliografia dele está em inglês. Você vai ter um problema para localizar as obras, porque você vai ter que adquiri-las no exterior e em moeda estrangeira. Ademais, você precisa dominar o inglês. E a terceira dica de Humberto Eco é que as fontes de consulta devem ser manejáveis, ou seja, estejam ao alcance cultural e linguístico do candidato. Também você deve levar em consideração que existem alguns autores em filosofia do direito que são extremamente complexos, por exemplo, Immanuel Kant. Esse é um autor que exige para a compreensão uma forte base de estudo. Da mesma forma, fazer uma tese a respeito de um autor que nem Tomás de Aquino, que possui uma farta bibliografia publicada, somente a Suma Teológica, para você ter ideia, na versão que eu tenho, possui 9 volumes, exige certamente um espaço de tempo e um preparo prévio para você conseguir compreender e ler a bibliografia necessária para você poder preparar um trabalho a contento. E a quarta dica de Humberto Eco é que o quadro metodológico da pesquisa esteja ao alcance do candidato. Isso, em termos de filosofia e filosofia do direito, talvez não seja tão complicado, porque normalmente os trabalhos que a gente faz partem de uma revisão bibliográfica e os insights e a contribuição que a gente vai dar em termos de inovação são extraídos da experiência ou da reflexão. Contudo, se você for fazer um trabalho de antropologia, sociologia ou mesmo de ciência jurídica empírica, na qual é necessário fazer uma pesquisa de campo, isso já pode ser um complicante. Eu mesmo já vi alunos que queriam fazer, por exemplo, uma pesquisa nos tribunais para tabular a orientação dos juízes em determinado sentido em uma questão, por exemplo, direito à saúde, se eles deferiam ou indeferiam
pedidos relativos ao direito à saúde. Bom, nessa situação específica, já é necessário que você domine as questões estatísticas a fim de tabular esses dados que você vai coletar. E o quinto e último conselho prático para que você escolha o seu tema em TCC, dissertação de mestrado ou mesmo uma tese de doutorado é que o professor seja adequado. Diz Humberto Eco: com efeito, há candidatos que, por razões de simpatia ou preguiça, querem fazer com o docente da matéria A uma tese que em verdade é da matéria B. O docente aceita por simpatia, vaidade ou desatenção e depois não se vê à altura de seguir a tese proposta. E isso de fato ocorre muitas vezes. Eu mesmo já tive situações que eu tive que esclarecer para o aluno e eu aconselhei o aluno que fosse procurar o outro professor especialista na matéria, ainda que em razão da nossa amizade, eu pudesse também ajudá-lo com bibliografias e alguma contribuição no trabalho. Aqui eu apresentei os 5 conselhos que o professor Humberto Eco dá para você escolher o tema do seu trabalho acadêmico na obra Como se faz uma tese. Não esqueça de curtir o canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. Não esqueça também de compartilhar este vídeo com os teus amigos nas tuas redes sociais, a fim de que eles também tomem ciência dessas 5 dicas na elaboração dos trabalhos acadêmicos. E finalmente, não esqueça de conferir essa obra Como se faz uma tese, do professor Humberto Eco. Um grande abraço e uma boa semana, são os vossos professor Leandro Cordioli.